Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 23 de julho, 16ª semana do Tempo Comum, e a Igreja hoje nos apresenta a memória de Santa Brígida. E eu quero te convidar com Santa Brígida a iniciarmos esse nosso momento invocando a presença de Deus entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, uma vez na presença de Deus, eu te convido a tomar em mãos a palavra, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, sempre que nós lemos esse texto, sempre que nós meditamos esse Evangelho, a primeira impressão que vem com essa resposta de Jesus é a rudeza. Parece que Jesus foi rude com aquela pessoa que veio informar que Maria e seus irmãos, ou seja, seus parentes próximos, estavam ali querendo falar com ele. Parece que Jesus foi mal educado, que Jesus desprezou a presença da sua família ali naquele momento. Mas não. E nós percebemos isso logo depois, quando Jesus aponta para os discípulos e diz que todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus é seu irmão, sua irmã e sua mãe. E nós sabemos que ninguém melhor que Nossa Senhora cumpriu a vontade de Deus, fez o que Deus queria que ela fizesse. Ninguém melhor que ela. Porque como não tinha o pecado, nela não havia divisão de vontade. Cumprir a vontade de Deus era a sua única, grande e verdadeira alegria. Mas nós que estamos aqui hoje na igreja, século 21, ano de 2024, nós que participamos das missas, que somos de movimentos, de pastorais, nós que temos algum cargo na igreja, nós que estamos à frente de alguma coisa na comunidade, nós fazemos realmente a vontade de Deus? Nós realmente estamos aptos a sermos considerados irmãos e irmãs, pais e mães de Jesus? Porque vejam, na afirmação de Jesus, o parentesco de sangue não é o importante. O importante é o parentesco de alma, ou seja, os mesmos objetivos, os mesmos ideais, a mesma vontade. Resumindo, o fazer a vontade de Deus. É isso que nos torna irmãos de Cristo. É isso que nos torna semelhantes a Cristo. Quando nós vamos a Antioquia, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro e Paulo que estão ali conversando e em visita à comunidade, e Pedro de repente ouve a palavra cristão. Ora, ali em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. E por quê? Porque pensavam como Cristo, falavam como Cristo, agiam como Cristo. Essa pergunta eu preciso me fazer hoje, 2000 anos depois. Eu penso como Cristo? Ajo como Cristo? Falo como Cristo? Porque se eu sou cristão, se eu sou irmão, irmã, mãe, pai de Jesus, eu tenho que ter as mesmas atitudes do Mestre. Porque afinal de contas, como bem costumamos usar aquele ditado popular, a fruta não cai longe do pé. Não pode alguém que diz ser de Cristo, que diz ser outro Cristo, ter atitudes diversas das de Cristo. Não pode. É incongruente. Não fecha. E quantos cristãos e cristãs, nos dias atuais, estão vivendo como se fossem pagãos? Como se não tivessem nada a ver com Cristo. São rancorosos, mentirosos, enganadores, corruptos. Quantas situações difíceis
nós vemos acontecendo na sociedade, na própria igreja, e quem está à frente dessas situações horríveis? Cristãos. Sejam sacerdotes, sejam leigos, religiosos, não interessa. São os cristãos que, ao invés de darem testemunho, estão dando um falso testemunho, ou melhor, um contra-testemunho acerca daquilo que Jesus disse e ensinou. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos contra Cristo. Ou nós somos verdadeiros católicos, ou nós não somos nada. Porque não dá para nós estarmos na igreja, vivendo de um modo, mas não acreditando naquilo que nós realmente professamos. Não adianta estarmos o tempo todo questionando a igreja nos seus ensinamentos, porque nós somos incapazes de viver os ensinamentos da igreja. Não é a igreja que está errada. Não é a doutrina do Evangelho que não serve, que não é capaz de curar as feridas do homem. Não é Jesus impotente diante das nossas necessidades. Somos nós. Não é o Evangelho que tem que se adaptar ao mundo. É o mundo que tem que se converter pelo Evangelho. Nós não podemos, caríssimos, fazer um desserviço à pregação do reino de Deus. Nós não podemos querer agradar o mundo. Ou nós odiaremos a Cristo, ou amaremos o mundo. Ou amaremos Cristo e odiaremos o mundo. Nós temos apenas essa opção. Não dá para servir a dois senhores. Posso até chamar para nós aqui esse outro trecho do Evangelho. Não dá. Então o cristão de verdade, aquele no qual Deus se faz reconhecer, cumpre a vontade de Deus, acima da sua própria. Quantas vezes eu e você já tivemos que fazer coisas que não eram da nossa vontade, coisas que não gostávamos de fazer, mas fizemos por amor a Deus? Quantas vezes tivemos que conviver com pessoas que nos são insuportáveis do ponto de vista humano, mas nós o fizemos por amor e obediência a Deus? Quantas vezes tivemos que tratar a ferida de um doente, mesmo não tendo aptidão para aquilo, mesmo não gostando de fazer aquilo, mas nós fizemos por amor a Deus que está no irmão? Então, essas atitudes é que nos fazem receber o epiteto de irmão, irmã, mãe e pai de Cristo. Então nós vamos pedir ao Senhor hoje, nesse dia, por intercessão de Santa Brígida, ela que foi imagem e semelhança de Cristo, para todos os seus irmãos e irmãs, que nós também o sejamos, exímios cumpridores da vontade de Deus. Receba agora a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.